nome é Luciana Silva, sou clarinetista e atuo na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Atualmente, sou professora de clarinete do Conservatório Davino Tardelli da Silva, administrado pela Associação Musical Lira São João, em Piedade. Fica mais ou menos 40 minutos daqui. Agradeço a organização do segundo Encontro Feminino de Clarinetistas, através da querida colega e amiga Renata Menezes, pelo convite, e a Thaís Vilar, pela pauta que me foi apresentada para falar, que é o ensino e a prática musical de adultos. Por que não musicalização ou iniciação? Pelo menos na minha experiência, a grande maioria dos adultos que vêm fazer aula nas escolas que eu dou aula já tem alguma iniciação. Uma minoria estudou música na juventude, chegou até a tocar em banda, tocar em orquestra, aí parou o estudo porque foi trabalhar, casou, teve outras experiências e agora que ficou um pouquinho mais tranquilo, resolveu retomar os estudos. E a grande maioria vem de igrejas evangélicas, que têm substituído as bandas de coreto na questão da formação dos músicos. Que antigamente a comunidade se engajava em torno dos coretos, sobretudo aqui no interior de São Paulo. Então os próprios músicos da banda ensinavam a todos aqueles que procuravam a banda, e logo esses daí estariam participando da banda, também ensinando. Então era um ciclo que sempre se renovava e mantinha o engajamento da comunidade em torno da banda. Mas com a urbanização das cidades de interior e vários outros fatores que precarizaram a música de banda no país em geral, sobretudo no interior, essa função passou a ser feita pelas igrejas. Sobretudo, nos últimos 20 anos, a Assembleia de Deus tem feito um trabalho excelente na formação de músicos. Então, muitos deles vêm com uma base razoavelmente boa. E mais recentemente, a Congregação Cristã no Brasil também tem feito esse trabalho, inclusive de incentivar os seus músicos a buscarem formação. Já em relação à iniciação, há pouca procura e há muito preconceito. Faço a meia-culpa que boa parte desse preconceito vem de nós, músicos, que muitas vezes priorizamos crianças, jovens, potenciais novos profissionais, novos talentos, em detrimento às pessoas adultas. Com isso, todos acabam perdendo, porque a comunidade não se sente representada, não se sente engajada. Por isso que em muitas crises recentes, em que grupos musicais foram extintos, não teve mobilização da comunidade justamente por causa disso, eles não se sentem parte. A última vez que eu soube de uma mobilização de uma comunidade em prol da sua orquestra, da sua escola, foi Campinas. A primeira vez, há uns 30 anos atrás, que houve uma tentativa política de sucatear a orquestra, e a comunidade campinense abraçou a orquestra, juntando a popularidade e o carisma que o maestro Benito Juarez tinha e capitalizou para a orquestra. A prefeitura teve que voltar atrás. Só agora, em torno de 1 ou 2 anos atrás, teve um vereador que tentou fazer a mesma coisa e, através das redes sociais, a orquestra conseguiu mobilizar de novo a comunidade e o vereador teve que voltar atrás. O resultado é que agora a orquestra está em processo de tombamento como patrimônio imaterial da cidade. Isso graças à mobilização da comunidade. Apesar da orquestra não ter uma escola de música ligada à orquestra, o campinense tem consciência e orgulho do que aquela orquestra representa para a cidade deles. Quanto mais as escolas de música, as orquestras trouxerem esse engajamento para a comunidade, dar oportunidade para a comunidade fazer parte, todos nós teremos a ganhar, porque uma sociedade mais musical vai transmitir isso aos seus descendentes.
Eu já vi entre os meus alunos mais velhos os filhos e netos procurarem aprender e saber música por causa da dedicação dos pais. Um exemplo que eu gosto muito de usar a respeito da prática musical de adultos é o que a Sinfônica de Baltimore faz, que é o projeto Rusty Musicians, Músicos Enferrujados. Foi muito falado nesse projeto quando a maestrina Mary Alsop assumiu a regência do OSESP, já que ela também é a titular da Sinfônica de Baltimore. No que consiste esse projeto? Eles engajam as pessoas que estudaram música um dia, já que nos Estados Unidos todo mundo aprende música nas escolas. Então eles chamam essas pessoas que estudaram música no passado e que querem retomar o estudo para fazer aulas com os músicos da Sinfônica de Baltimore. E no fim do ano é feito uma espécie de avaliação e os alunos da comunidade que mais se destacarem nos estudos são convidados a fazer 1 ou 2 programas como convidados junto com a Orquestra Sinfônica de Baltimore. Lamentavelmente, durante o período que a maestrina esteve aqui no Brasil, não foi feito nada nesse sentido. Não sei porque, não quero buscar culpados, mas lamento muito esse tipo de fruto não ter sido plantado aqui no Brasil. Porque precisamos disso, precisamos inserir a comunidade. Existem muitas cidades, assim como Sorocaba, que a comunidade não sabe que tem uma orquestra. Por quê? Não faz parte da vida das pessoas. As pessoas não são chamadas. E há uma particularidade aqui que é raro em cidades grandes. As pessoas, quando querem se especializar em música, saem da metrópole para ir para cidades menores, como Tatuí, que tem uma estrutura monstruosa, uma das maiores do país, e também conservatórios em cidades menores como Salto, Mairinque, Alumínio e inclusive o Conservatório de Piedade, que faz 3 anos que a associação assumiu a gestão. E a intenção do conservatório é crescer, já que foi o 2º maior conservatório da região anos atrás. O conservatório pretende retomar essa posição. E aí o que acontece? Os potenciais profissionais vão estudar nessas outras cidades e aí ficam em Sorocaba aqueles que ou estão indo para a escola de música por incentivo, ou às vezes até obrigação dos pais, ou essas pessoas que ficaram para trás e querem retomar os estudos. A instituição de ensino de música aqui de Sorocaba tem pouco mais de 20 anos. Tem alguns alunos, sim, que acabam se profissionalizando, mas esses alunos muitas vezes acabam indo para instituições maiores, em Tatuí ou em São Paulo. E muita gente da comunidade acaba indo estudar. Fui professora no instituto por 8 anos e tive bons frutos, sobretudo entre os adultos. Vai ter, junto com esse vídeo, links da minha conta pessoal no Facebook, onde eu compartilho vários vídeos de alunos meus. E alguns é notável o progresso. Porque o aluno adulto, quando ele se engaja a estudar, leva realmente a sério. Ainda mais quando encontra um professor que olhe para eles e veja o potencial. E não aquela coisa de, ai que saco, tenho que preencher o horário e vou, sei lá, fazer qualquer coisa. Uma das mais gratas surpresas que eu tive nesse período foi que eu chamava de meu caçulinha. Ele começou a estudar clarinete com 69 anos. Já veio iniciado, né? Ele é músico da congregação há muitos anos, toca sax barítono, e ele decidiu aprender o clarinete por ser um instrumento menor, para facilitar
nas viagens, né, para levar, né, porque um sax barítono, além de pesado, é meio desengonçado de carregar. O seu Pedro, ele ficou de suplente na seleção porque, assim, a paixão dele pela música e a vontade de aprender me cativou. Aí teve desistências de alunos e o seu Pedro entrou. A alegria e a gratidão dele na primeira aula é algo que não tem preço, assim como a dedicação dele. E essa dedicação não era apenas na aula de instrumento, era também nas aulas teóricas. Até o nosso professor de teoria, Leonardo Batista, numa das conversas que a gente tinha sobre os alunos, comentou que o seu Pedro é alguém que vai viver até 100 anos, porque ele encontrou um novo sentido da vida na música. E uma das grandes paixões dele é o choro, é a música ligeira brasileira, a música ligeira em geral, boleros, tangos, foxtrots, valsas. E uma coisa legal nas aulas dele é que ele sempre vinha com uma música que ele tirou na internet, tirou do disco, copiou, transpôs e vinha mostrar para mim essas músicas, né, que são músicas que eles gostariam de tocar. E muitas vezes eu usava essas músicas na audição, porque eu gosto dessa iniciativa dos alunos, eu quero tocar isso. É possível? Se for possível, vamos fazer. Isso também acontecia com os alunos jovens. Então, teve um aluno que tirou o tema do Naruto. E aí eu propus, quer fazer isso na audição? Oxi, você vai deixar eu tocar isso? Claro, você tirou a música, você precisa apresentar. Uma outra aluna tirou o tema da Havana para tocar num concurso de talentos do movimento de escoteiros que ela faz parte. A princípio eu ia aproveitar essa peça na audição, mas aí ela preparou um dueto com uma colega da extensão off da orquestra e foram mostrar para mim. E a generosidade dessa aluna com a colega de trazer para a aula me fez mudar a peça da audição. Então tocamos esse dueto. Então sempre fui aberta ao repertório dos alunos. Uma outra aluna minha, ela estudou clarinete na juventude, chegou a tocar na banda no ABC Paulista, de onde ela veio. E um dia ela chegou para mim com uma partitura. Tia Lu, meu sonho é tocar essa música. É possível? Era o segundo movimento do concerto de Mozart para clarinete. Naquele ano eu tinha planejado dar para ela o Adágio de Bergmann para tocar na audição. Que essa aluna, ela realmente avançou bastante. Então eu passava exercícios do Bergmann com ela, exercícios do Rose e iniciar no repertório. E aí eu pedi para ela tocar o Mozart. E aí eu falei para ela, olha só, meu plano era dar essa peça aqui. Só que por sua culpa, você vai tocar essa peça na audição. Nossa, assim, a emoção dela também não teve preço. E ela não tocou só essa peça na audição. Ela tocou também com a orquestra experimental da instituição. Conversei com o maestro, a gente se programou, emprestei o meu clarinetinho lá para ela tocar com a orquestra e realizar esse sonho. Então veja só, dois perfis diferentes de adultos, cada um tendo um bom desempenho de acordo com o que eles gostariam de tocar. Essa senhora, a Dona Ivete, infelizmente passou a ter dificuldades para tocar por causa de problemas naturais da idade que comprometem o movimento, a precisão dos dedos. E as últimas vezes que eu conversei com ela, antes da pandemia, eu falava para ela, Ivete, não para, faz o que dá, mesmo ela já não fazendo mais aula comigo, não, Ivete, toca o que dá, toca mais devagar, não se deixa desistir. Agora, não sei como tá, faz tempo que não nos falamos. E esse meu outro aluno, caçulinha, o seu Pedro,
Seu Pedro continua firme na instituição, mesmo depois de eu ter saído. De vez em quando ele fala comigo, inclusive ele se inscreveu num festival online que está tendo aqui pela Fundação de Sorocaba, e ele se inscreveu nas aulas também para tocar. Então, provavelmente amanhã a gente vai ter aula e eu vou poder verificar qual o progresso do seu Pedro. E não duvido que ele vai ter progredido ainda além do que a gente fez nas aulas. Que realmente, assim, a dedicação dele é linda de ver. Em Piedade, eu também tenho 2 alunos adultos, né, um pouco mais velhos. Uma delas é a mãe do presidente da associação, que canta coral há muitos anos, né, e começou comigo. E, assim, uma das coisas engraçadas que eu percebo no ensino musical de adultos é que eles têm muitas travas. E essas travas acabam afetando o movimento das mãos. Quando nós paramos, ela estava vencendo essa tensão nas mãos, estava conseguindo relaxar mais. Mas, por exemplo, em termos de sonoridade, por ela já cantar em coral, ela teve uma emissão muito boa logo de começo. Minha outra aluna toca na igreja, já estudava no conservatório, tinha alguns bloqueios, mas também estava progredindo. E ela estava super feliz que estava conseguindo fazer algumas passagens que antigamente ela não conseguia por causa de tensão das mãos. Ela tocou na audição no fim do ano passado, né, o grupo dos alunos iniciantes. Então os outros alunos, como estavam um pouco inseguros, mesmo numa peça fácil, eu designei anjos da guarda para acompanhar eles, que eram os alunos mais avançados. E essa minha aluna foi a única que não precisou de um anjo da guarda. Ela segurou a barra. Agora, né, infelizmente estamos parados, né? A gente chegou até ter algumas aulas online, mas infelizmente a Prefeitura de Piedade não manteve as nossas aulas, né? Então a gente está no aguardo de voltar a ter atividades e aí ver de fato como estão os alunos. E tem um aluno lá que começou a estudar clarinete jovem, né, na época que eu era estudante, e que voltou a ter aulas no conservatório comigo, o Cássio. E o Cássio abraçou a técnica quando eu assumi a aula. E ele também progrediu bastante nesse 1 ano que eu dei aula para ele. E vários outros alunos, né, adultos que passaram, tiveram progresso. Alguns acabam desistindo porque não têm a paciência de esperar o processo, que a gente vive numa sociedade imediatista. Então a gente quer tudo para ontem. E a música ajuda a desconstruir essa questão do imediatismo. Enfim, falando em imediatismo, né? Com essa pandemia, a gente parado, o que a gente está fazendo para mudar esse paradigma? O preconceito que eu falei lá atrás. Agora estamos parados. É um bom momento para a gente começar a repensar essa questão. O lado bom é que, tendo muitas atividades online, várias pessoas de todas as idades têm acesso a essa informação. Porque, por enquanto, são escolas menores e no interior, falando em realidade de São Paulo, que abre espaço para pessoas adultas e mais velhas estudarem. Recentemente, o Conservatório de Tatuí deu um passo muito bacana nessa direção, de aceitar alunos adultos, alunos mais velhos e fugir um pouco do só vamos formar profissionais. Um antigo aluno de trompete aqui da Fundação, o Ademir,
funcionário de banco aposentado, né? Estava em vias de aposentar, voltou a estudar trompete, sempre muito dedicado, atrevido, no bom sentido. Então, tem a banda sinfônica aqui da instituição e muitas vezes o Ademir tomou a iniciativa de pedir para o maestro para solar com a banda. E o maestro, um grande querido amigo meu, professor incentivador, puxador de orelha, Paulo Afonso, super aberto também a iniciativas de aluno, embarcou nessas iniciativas, assim como da minha aluna, quando ela fez o segundo movimento de Mozart com a orquestra experimental. E ano passado, o Ademir foi aprovado no curso de trompete do Conservatório de Tatuí. E está feliz da vida fazendo suas aulas. E eu achei isso fantástico, porque isso vai um pouco de encontro à proposta da Mary Alsop com músicos enferrujados. E reitero, quanto mais envolvida com a música, seja estudando instrumento, seja acompanhando o filho, seja acompanhando o pai, seja acompanhando o avô, maior é o envolvimento e o apoio da comunidade a essas instituições. Porque, né, vivemos um momento conturbado no Brasil em relação à cultura. De um lado tem o descaso e do outro lado tem um elitismo e um excesso de academicismo. Muita gente nas universidades, mas pouca gente aqui do lado de fora, na formação de base, nos conservatórios. Ano passado, no Encontro Feminino que teve em Salvador, conversei bastante com a Thaís, que é professora da Escola de Música de Brasília e que também faz um trabalho com adultos, né? Então, eles têm o programa de formação de profissionais e tem o programa de formação dos adultos, né? Porque eles têm um ritmo diferente. Basicamente, é a mesma filosofia que eu uso nas escolas que eu dou aula. Passo a programação, né? A programação normal para os alunos e adapto essa programação para os meus alunos adultos. Porque muitas vezes eles não tem o ritmo necessário, né, o corpo necessário para encarar o estudo do Krupsch, por exemplo. Há exceções como a Donivete. Então a gente adapta. Por exemplo, o seu Pedro estava começando o Bergmann quando eu decidi sair da instituição aqui em Sorocaba. E conversando com ele, ele falou que o professor que me substituiu estava trabalhando o Bergmann com ele. Também passei um estudo de arpejos do Krupsch, que eu gosto bastante de fazer, e ele ficou muito empolgado, ainda mais conseguindo tocar notas agudas no clarinete. Porque em algumas igrejas como a congregação, a extensão do clarinete não é usada na sua totalidade. Então eles têm aquele esquema que se encaixa no inário. Então a linha do soprano raramente vai para notas muito agudas. Ele teve bastante dificuldade. Mas quando ele começou a tirar as primeiras notas agudas, é a felicidade de uma criança que ganhou o presente que esperava de Natal há muito tempo. Então, isso é a parte gratificante da gente dar aula para os adultos. Eu mesma sou uma pessoa que comecei a estudar tarde. Que afinal, começar a estudar um instrumento com 18 anos de idade para se profissionalizar é considerado meio tarde, porque nessa faixa de idade as pessoas já estão entrando na faculdade. E eu estava ali, começando do zero. E sou muito grata ao meu primeiro professor, Eli Jacob Hessel, que foi professor muitos anos do Conservatório de Tatuí, formou grandes profissionais. E o Eli sacrificou o cafezinho dele da tarde para apostar numa pessoa que só guinchou na primeira entrevista. Quantos hoje em dia fariam isso por um aluno? Né? Então, essa visão humana do Eli
é um dos meus nortes hoje como professora. Anos depois, na faculdade, um dia, tendo um papo cabeça com o meu outro mestre, Montanha, que é uma pessoa que também está questionando muitos paradigmas que a música tem, sobretudo aqui no Brasil, e comentou comigo: olha, Luciana, tudo tem o tempo para ser. Garanto que se você tivesse 12 anos, você não conseguiria nem segurar o clarinete, porque a minha estatura é pequena. Eu tive muita dificuldade para pegar algumas notas no começo do meu estudo, mesmo já sendo adulta. Então hoje a minha mão tem uma largura, uma abertura muito diferente da mão de boneca que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Então, hoje, uma das minhas grandes causas na música, além da música brasileira, é a inclusão de todos no conservatório. Porque a maioria das igrejas tem limitações. Algumas estão investindo numa formação mais próxima às do conservatório, mas não é em todo lugar que podemos ter isso. Então, a escola de música, a banda de música, o conservatório, são espaços para esse tipo de prática. E falo pela minha experiência. Dar aula para adultos, sobretudo aqueles improváveis, vai te trazer gratas surpresas. Então, isso, de certa forma, supre a falta que eu sinto de dar aula para potenciais profissionais. Que, infelizmente, não formei muitos profissionais. Tem uma ex-aluna minha que passou um tempo comigo, né? Depois foi estudar na ULM em São Paulo, né? E hoje é professora do Projeto Guri. E tem alguns engenheiros na minha classe. Então, a música acabou sendo benéfica para eles, né? Nesse sentido matemático abstrato, né? Então, você trabalhar com todo tipo de pessoa, no meu caso, entre 12 anos em diante. Assim, trabalho com criança não é o meu perfil. Eu me encontrei nesse nicho de jovens a adultos. E aproveitando, né, o encontro, já que vai ter várias possibilidades, eu lanço essa possibilidade a quem tenha perfil para isso, né? Trazer essas pessoas da comunidade para aprender música, né? Porque afinal, a minha geração ainda teve pessoas que começaram a estudar tarde e se profissionalizaram. O exemplo mais famoso é o maestro Cláudio Cruz, né, que começou a estudar violino com 20 anos e se tornou espala da USESP e hoje é o maestro da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado. Peço a permissão, né, para Samira participar aqui. Vocês devem ter ouvido os miados dela, né? Porque a nossa atividade na pandemia é o cotidiano da casa, no caso quem tem crianças, as crianças, quem tem crianças de patas, é cuidar das crianças de pata. Ainda mais, né, a Samira é uma idosinha de quase 19 anos de idade, então já requer um pouco mais de cuidado, muita paciência, porque ela é um bichinho carente, né? Participa das minhas aulas, interage, enfim, né? Situações que a gente enfrenta, além do moço do ovo, vendedor de porta, cachorro da vizinhança, carro passando na rua, que aparece nas gravações, enfim. Basicamente é isso. Reitero mais uma vez, né, o agradecimento pelo convite à organização do segundo encontro feminino de clarinetistas, né, e
Vamos quebrar paradigmas. Seguiu. Sim, respirou, seguiu.